Capítulo 22 O Devastador. Aya. Saímos de frente aos portões da cidade. Várias pessoas estavam em pé encostadas ao portão pelo lado de dentro olhando acuadas para trás de mim e para o alto. Ao me virar então eu vi o imenso devastador arrancando árvores, destruindo o chão e rochas com suas enormes mãos. Ele tinha uns 25 metros de altura, corpo todo escurecido de energia maligna parecendo uma enorme geleia de almas sugadas, por sua pele podia-se ver pontos brilhantes das almas presas como pequenas chamas brancas distantes e isso espalhado por toda a parte dele, os olhos eram totalmente vermelhos como imensas bolas de fogo tomados por ódio. Além de enorme ele também tinha uma grande resistência física. Lembro-me que o último que enfrentei tinha 3 pernas e ainda era menor que esse. O Devastador recebeu esse nome depois que um deles dizimou dezenas de cidades há muitos anos atrás quando nós não sabíamos que eles eram fracos contra a magia. Eles não são perigosos para seres vivos porque se movem devagar, mas não deixam restar nada em seu caminho, de modo que, se um deles caminha na direção de uma cidade e não puder ser derrotado, o povo deve abandonar e fugir. Ele é lento para se mover só que luta com velocidade e força dentro de seu raio de alcance. Esse é grande, disse Baturiel assim que chegou. Cada devastador tinha um tipo de formação corpórea, alguns mais altos outros mais baixos, alguns com várias pernas ou braços, alguns como esse sem pernas, esse se arrastava pelo chão com a cintura e tinha 4 braços, 2 no ombro e 2 saindo da barriga pelo meio que ficavam estendidos para frente, todos os 4 braços bem grossos e compridos. Darius se tremia e Ina o segurava pelo braço. Velek e Azen se olharam e abriram sorrisos empolgados. Os dragões chegaram e já saíram do portal voando para cima evitando nos acertar. Suas 4 mãos se batiam de um lado a outro varrendo e destruindo tudo, a poeira não parava de subir na frente dele. Aya! A princesa! Graças aos deuses estamos salvos. As pessoas falavam meu nome e pareciam mais aliviadas atrás de mim, apenas ignorei, eu tinha que me focar no monstro. Estão prontos? Perguntei. Quando quiser, disse Baturiel formando o escudo e a espada encarando o monstro demonstrando vontade. Melhor ir logo porque Darius não tá aguentando mais, disse Ina e eu a vi começando a ser arrastada por ele que já estava de elmo na cabeça. Ina o apertava cruzando suas 2 mãos em seu peito o segurando por trás. Nós vamos começar atingindo o peito acima dos 2 braços do meio, ali parece ser um ponto cego dele, disse Azen e se virou para Velek. O que acha de irmos de espadas longas? Precisamos perfurar fundo nesse monstro, propôs e o irmão concordou com um sorriso. Pronto, os 2 já estavam preparados para o que iam fazer. Ambos estenderam as palmas das mãos para frente formando um círculo de energia, então aos poucos as espadas foram sendo criadas saindo da energia e flutuando no ar. Eles 2 eram os únicos titãs do castelo capazes de alterar a qualquer luta as armas que poderiam usar numa batalha. Quando as espadas grandes de lâminas azuis e punho escuro foram criadas, eles encerraram as energias que haviam formado, estenderam as mãos e pegaram as espadas que estavam flutuando esperando por eles. Quando quiser, princesa, disse Velek sorrindo, já segurava a espada recém-criada firme nas 2 mãos. Azen fez um sim concordando enquanto me olhava. Ina, concentre-se na cabeça quando chegar a hora, você é nossa melhor chance. Sim,
Princesa Alala, disse ela, fazendo um enorme esforço para continuar segurando Darius, que já a arrastava pelo chão, indo de passo em passo para a direção do monstro. Solte, ó, Ina! Ao ataque! Dei a ordem e parti conjurando o elmo. Darius passou correndo na minha frente como já era de se esperar. Ele lutava como um louco descontrolado e servia apenas de distração inicial contra os inimigos. Esse animal só serve para isso. Baturiel vivia dizendo e eu ria. O devastador se virou na direção de Darius, que não parava de correr levando suas duas espadas de porte médio nas mãos. O monstro desceu com uma das mãos da barriga contra Darius, que se jogou para o lado e continuou correndo enquanto o enorme braço destruía o terreno à frente, jogando terra e rochas para os lados, nos obrigando a saltar por cima. Darius continuava correndo com o corpo inclinado para a frente. De todos nós aqui ele era o mais ágil, por isso servia para chamar a atenção do inimigo. Espada trovão! Gritei apontando a mão direita, mirando com o dedo indicador o ombro do monstro enquanto avançava pelo ar. O devastador já ia descendo o segundo braço contra Darius. A espada surgiu e caiu do céu como um relâmpago, acertando, perfurando e entrando no exato lugar que eu ordenei. Irradiação total! Gritei e segurei com as duas mãos minha espada curvada. O monstro inteiro se paralisou com as ondas de eletricidade que emanaram da minha espada dentro dele. A criatura, que era negra, ficou quase amarela de tantos raios enquanto eu caía em cima do ombro esquerdo dele e, mais que rapidamente, executava uma série de ataques tentando cortar a grossa pele do pescoço utilizando minha espada dourada curvada. Baturiel caiu do outro lado do ombro e começou a perfurar o monstro com a ponta da espada, tentando romper a defesa como eu fizera também. A pele em volta do pescoço era bem dura, isso porque se a cabeça caísse o monstro se desfaria. Azen e Velek atingiram os locais desejados com suas enormes espadas brilhantes, tomadas por aura. Para perfurar com mais eficácia esse monstro tínhamos que atribuir nossa energia espiritual nas armas, como estávamos fazendo. Com Azen e Velek perfurando o peito acima dos dois braços, a criatura enlouqueceu, jogando os braços de um lado a outro sem conseguir acertar os rapazes por estarem o ferindo em um ponto cego. A criatura enlouquecia de dor sem saber o que fazer. Seus braços, apesar de longos, não se dobravam com facilidade, mas, assim como Darius, os rapazes também eram outra distração. A criatura não seria destruída apenas com aquilo. Fui acertada por um pequeno braço e bem forte, que se formou saindo do ombro dele com o punho fechado, e fui jogada de lado. Baturiel conseguiu se defender do mesmo ataque usando o escudo e ainda cortou a mão que, ao cair em cima do ombro, foi sugada de volta, se tornando parte da pele novamente. Velek e Azen continuavam perfurando a criatura, mantendo suas armas brilhantes e afundando mais e mais no peito dela, para manter ela distraída ao máximo que podiam. Ina não tinha qualquer chance de agir enquanto o monstro estivesse tão atento em volta. Princesa! Gritou Baturiel, me vendo cair em pé atrás da criatura. Eu estou bem. Gritei de volta. O soco de uma mão pequena dele não me fazia efeito algum além de me derrubar. Os dragões que voavam dando voltas no ar estavam esperando uma brecha para atacar e nesse momento desceram rasgando o céu. Até mesmo Baturiel teve que saltar e sair do ombro dele. Yoda veio soltando rajadas concentradas de fogo no pescoço do devastador. Os três outros dragões desceram um após o outro. O amarelo soltou ondas de raio, o azul cuspiu gelo contra a cabeça da criatura e o branco ondas de vento cortante pelos dois braços de cima e pescoço. O monstro não ficou parado recebendo tantos ataques seguidos.
com o braço direito acertou de raspão o dragão branco que guinchou e caiu rolando a alguns metros atrás de mim. Os ataques dos dragões eram várias vezes superiores a ataques físicos contra esse tipo de monstro, porque ele era formado de energia espiritual que tinha como principal poder se regenerar em velocidade contra cortes. Contra ataques elementares isso não ocorria, os ataques elementares causavam dano direto aos espíritos de modo a não deixar queimas expostas, geleiras ou qualquer pista de que receberam os danos, mas recebiam, todos direto nos espíritos. 4 dragões tinham melhorado e muito. Nossa chance de vencer. Os ataques não cessaram, Azen e Velek continuavam fazendo mais pressão e afundando mais e mais suas grandes espadas na criatura. Darius não parava de rodar na barriga do devastador indo de um lado a outro como um mosquito irritando, rasgando, voltando e rasgando de novo. Algumas vezes o monstro ficava tentando acertar ele e isso nos abria novas brechas. Darius saltava por cima dos braços, atacava a barriga, se agachava de um novo ataque de braços. Apesar de desesperado pela fúria da batalha, sua esquiva ainda era muito boa devido sua alta velocidade. Inna, se prepare, vou abrir sua oportunidade, disse-me concentrando. Minha espada saiu de dentro do monstro e veio flutuando a mim soltando ondas elétricas pelo ar como ordenei. Deixe comigo, princesa, guarde suas forças, disse Baturiel do outro lado e começou a bater com a espada no escudo loucamente, provocando um barulho metálico irritante, o que fez a criatura se virar para ele. Vai usar aquilo? Perguntei pegando a espada no ar e abandonando minha ideia de fazer meu ataque chuva de trovão. Azen e Velek, já com as espadas bem afundadas, tiveram que abandonar a distração do peito para abrir espaço para nós. Eles saltaram no chão perto de Darius à frente e pularam fugindo dos diversos ataques enquanto saíam recuando de perto da criatura. Diferente de Darius, eles não conseguiam ficar se esquivando por muito tempo, que ficava exatamente na linha de ataque do monstro, chamando a maior parte da atenção. Sem Velek e Azen para distrair o monstro com dor, os ataques dele ficaram muito mais rápidos, e Darius na maior parte do tempo estava conseguindo se esquivar por pouco, quase não conseguia mais atacar o monstro. Sim, não posso deixar você gastar toda a sua energia, não sabemos como as coisas vão estar quando voltarmos, disse ele fechando os olhos e batendo a espada no escudo cada vez mais rápido. Todos nós tivemos de tampar os ouvidos, a espada e o corpo de Baturiel foram tomados por aura de energia acinzentada. A criatura, não aguentando mais, avançou com um dos braços contra Baturiel e então vi mais uma vez sua habilidade sinistra em ação. O ataque acertou Baturiel e o chão se destruiu junto com ele, mas aquilo era uma mera ilusão da realidade, criada pela habilidade dele, contra-ataque fantasma. Baturiel surgiu acima do braço perto do cotovelo rapidamente como uma chama, depois reapareceu no ombro e o último lugar foi próximo ao pescoço até repentinamente cair agachado do meu lado de cabeça baixa. Essa habilidade sugava muita energia dependendo do alvo e como o devastador era um tipo de monstro considerado dentro das qualificações de criaturas, Baturiel havia gastado tudo. Deixo o resto com vocês, disse ele e desabou de costas no chão, desmaiando no meu pé enquanto todo o armamento dele sumia, deixando apenas as roupas normais. O antebraço direito da criatura foi destruído e caiu no chão, restando apenas o cotovelo. Em seguida um enorme buraco surgiu no ombro e mais daquele sangue escuro energético se espalhou no ar. Por último, metade do pescoço da criatura foi explodido, a fazendo cair para trás. Essa era a habilidade de Baturiel,
por isso se chamava contra-ataque fantasma. Ele atacava 3 pontos do alvo numa velocidade que quase ninguém via, com uma espécie de corte fantasma que não causava nenhum dano na hora, o dano ocorria segundos depois. Além disso, durante o ataque ele fechava os olhos e não podia ver nada ao redor, só funcionaria se o alvo em questão o atacasse como atacou agora. O braço arrancado se desmanchou em almas que voaram e correram para todas as direções, ao perder a ligação com a cabeça se desfez sem restar nada. Minha vez, disse Ina, passando correndo com as mãos juntas já preparando aura nelas. Agora a criatura tinha desabado e estava gemendo no chão tentando se regenerar dos últimos ataques. Ina ia purificar as almas que formavam a cabeça e assim todo o resto ia se desmanchar. Se Ina não estivesse aqui teríamos que lutar até arrancar o pescoço totalmente. Ina chegou por trás do local na nuca da criatura e começou a energizar a área. O processo era parecido com uma cura, por isso para ela era fácil fazer aquilo. Velek e Azen estavam parados descansando e lá estava Devius em cima da barriga do monstro tomado por uma fúria incontrolável ainda o cortando de um lado a outro, corria, saltava, afundava as espadas, corria rasgando. Ele não queria saber se a criatura estava derrubada ou não, ainda queria lutar como nunca. Viu o braço esquerdo do monstro se mover contra Ina formando uma dobra enquanto tentava agarrar com os dedos. Quando eu já ia reagir, Devius entrou na frente perfurando as espadas na mão do monstro que cessou o ataque parando no ar. Devius não parou, fez tantos cortes na mão que destruiu alguns dedos, o que fez a criatura recuar a mão enquanto guinchava mais e mais. Por via das dúvidas sinalizei para Velek e Azen ficarem com Baturiel e fui para o lado de Ina. Devius era considerado um caso perdido pelos outros líderes de grupos, então eu tive de acolhê-lo no meu. Embora ele não tenha muito controle de suas ações, ele ainda consegue defender os aliados quando os vê em perigo. Eu não atribuo qualquer ordem a ele porque sei que ele não consegue cumprir, apenas o deixo lutar como quiser. Eu não me controlo, princesa, mas mesmo assim quero sempre lutar em seu nome, então nas batalhas deixe-me lutar como eu quero, é só o que peço. Foi o que ele me pediu quando eu o acolhi. Mesmo assim eu tinha orgulho da maneira que ele tomava as decisões, como no dia que pulou na minha frente me protegendo do meu irmão. Ele não precisava, eram ações assim que mostravam o valor de um titã. Estou quase acabando, disse ela com as mãos apontadas para a nuca do devastador. Uma energia branca saía das mãos dela e cercava toda a cabeça do monstro. As almas colocavam os rostos para fora da pele enquanto pareciam gritar sem soltar sons impregnados com a energia pura de Ina. De repente a criatura parou de se mover por alguns segundos, então várias almas negras saíram voando da cabeça dele, outras saíram galopando como animais e isso foi só o começo. Com a cabeça desfeita todo o resto do corpo foi se desmanchando em almas, algumas negras, outras brancas e cada uma tomava seu rumo, voando, correndo, entrando na terra. As pessoas de frente aos portais se encostaram mais ainda impressionadas com o show. Só nesse momento Devius parou de lutar e ficou parado respirando quase sem fôlego. O dragão branco estava bem apesar da queda e se levantou voando junto com os outros. Vamos voltar, disse, e antes de entrar no portal recebi uma salva de palmas com meu grupo. As pessoas do portão também assoviaram junto e gritaram meu nome bem alto várias vezes. Azen carregava Baturiel no ombro que dormia profundamente. No pátio os dragões se despediram com um urro alto e saíram voando. Yoda esperou e eu o liberei, assim ele seguiu acompanhando os outros. Eu vou deixá-lo em seu quarto, disse Azen levando Baturiel.
Inna estava um pouco pálida, esse lance de curar e purificar sugava muita energia também. Inna, vá descansar, não se preocupe, eu cuido do resto, disse. Eu estou bem, princesa, disse ela sorrindo. Não precisa se preocupar, tudo que irei fazer agora é ir ver Kyoran, depois vou me deitar. 3 dos portais já foram fechados e o nosso já vai se fechar a qualquer momento. O portal ficava apenas a cerca de alguns minutos abertos após a derrota do alvo. Segui apressada para o quarto de Kyoran depois de dizer para Velek também descansar. Riso, um dos titãs de Malcolm, estava na porta do quarto de Kyoran. Como ele está? Perguntei. Princesa foi me reverenciando enquanto falava. Ele está bem, está descansando. Todos os ataques que houve hoje não foram em vão, o Deus das Trevas com certeza tinha algo em mente, eu não podia ficar na dúvida, por isso bati na porta. Kyoran. Chamei. Eu também precisava falar com ele. Fui embora o deixando sozinho e acho que fui um tanto rude, era melhor me desculpar. Já vai. Respondeu ele de dentro. Esperei um pouco aliviada só por ouvir a voz dele, a chave girou e a porta se abriu, Kyoran apareceu e estava bem, esbanjando uma expressão preocupada. Aie? Perguntou ele me olhando. Fiquei feliz só de vê-lo, mas permaneci séria. Só vim pra ter certeza que estava tudo bem com você, disse e abri um sorriso de lábios fechados. Ah! Claro que estou bem, não me aconteceu nada, disse ele normalmente de volta. Sobre a tarde, eu só queria pedir desculpas, eu exagerei um pouco, disse timidamente, nem eu nem ele parecíamos nos incomodar com riso que ouvia tudo de lado. Ah, está tudo bem, deixa pra lá, disse sério. Então tá, boa noite, Kyoran. Boa noite, respondeu ele. Virei-me enquanto ele voltava para o quarto, precisava saber se as tropas de Arzachel já haviam chegado. Riso fez a reverência enquanto eu seguia. Nota autor, estou à procura de uma nova editora que queira patrocinar e fazer acordo para continuar a obra, segundo volume. Se alguém souber de algo pode me enviar um e-mail, edsonfernandeslivros@gmail.com ou deixar um comentário abaixo. Abraço a todos e obrigado pela leitura.